Olá, meus irmãos. A paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Que Deus abençoe quem me ouve e que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa vir falar conosco sempre por intermédio da sua santa e poderosa palavra. Que Ele possa abençoar o nosso coração, limpando, curando, restaurando, enchendo de alegria e de amor, de gratidão. Até aqui o Senhor nos ajudou, para que nós venhamos a avançar e não parar no meio do caminho. O texto hoje, para nossa breve reflexão, encontra-se na carta de Paulo aos Filipenses. Quero ler com vocês capítulo 4, versículo 10. Diz assim: Como eu me alegro no Senhor por vocês terem voltado a se preocupar comigo. Sei que sempre se preocuparam comigo, mas não tinham oportunidade de me ajudar. Não digo isso por estar necessitado, pois aprendi a ficar satisfeito com o que tenho. Sei viver na necessidade e também na fartura. Aprendi o segredo de viver em qualquer situação. De estômago cheio e vazio, com pouco ou com muito, honrado ou humilhado, posso todas as coisas por meio de Cristo que me dá forças. Mesmo assim, vocês fizeram bem em me ajudar na dificuldade pela qual estou passando. Glória a Deus. Estou lendo aquela parte da carta de Filipenses. É mais conhecido como posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses capítulo 4, versículo 13. A gente vê até adesivos grudados nos carros, nas casas, e traz uma mensagem bastante viva e esperançosa ao nosso coração. E de fato nós podemos todas as coisas em Cristo Jesus. Aonde Deus está, existe liberdade. E é impressionante porque Paulo escreve essa carta justamente de dentro da prisão, expressando gratidão e louvor por uma igreja que, apesar de todas as perseguições, insistiam em ajudar Paulo e o seu ministério. E mediante isso eu quero fazer algumas aplicações pertinentes. A palavra começa falando no versículo 10: Como eu me alegro no Senhor por vocês terem voltado a se preocupar comigo. Não se sabe ao certo qual é a preocupação e o tipo de situação em que a igreja vivia. Mas eu gosto sempre dessa expressão voltado, porque dava a impressão de que eles estavam meio relapso na obra. Apesar de Paulo falar logo ali na frente que ele sabia que eles sempre preocuparam, e eu vou chegar lá, mas a verdade é que houve um arrependimento em uma conduta que, por mínimo que seja, irmão, por mínimo que seja, gera um efeito muito grande no coração pastoral, no coração de quem cuida, no coração de quem ama. E sempre que houver arrependimento, irmão, alegria e gratidão invadirão o coração, tanto de quem se arrependeu, de como quem lutou ali junto com Deus. Logicamente o arrependimento é um fruto do Espírito Santo, irmão. Nós não temos poder de convencer ninguém. E insisto isso, não tente, pregar a palavra de maneira forçada. Não tente embutir e com ações querer ajudar a Deus, fiscalizar o agir de Deus. Não existe isso. Deus tem a maneira dele de agir. Mas sempre que há o arrependimento, quem lutou junto ali, seja em intercessão, seja pregando a palavra, haverá gratidão e haverá também festa no céu. Lucas capítulo 15 fala no versículo 7, ora, da mesma forma, há muito mais alegria no céu por causa de um pecador que volta para Deus do que os 99 justos que não precisam se arrepender. Está falando da parábola da ovelha perdida. E a parábola da moeda perdida também fala no versículo 10. Eu afirmo a vocês que da mesma forma há alegria entre os anjos de Deus quando um pecador se arrepende. Há alegria no céu, irmão. Há alegria na terra. Há alegria em todos os lugares quando há a conversão. Porque o coração abriu espaço. A mensagem entrou. Haverá reconciliação entre as pessoas e entre Deus. Então haverá alegria e gratidão no coração. E Paulo fala: sei que sempre se preocuparam comigo, mas não tinham a oportunidade de me ajudar. E aqui faz total diferença. Por quê? Paulo sabia, e por isso Paulo insistia com a igreja de Filipenses. Paulo sabia em seu coração que, por mais que, e ali ele não deixa através das escrituras a mostrar qual era essa preocupação e o motivo, mas que havia uma ligação entre pastor e igreja. E
E nesse momento ele traz justamente aquilo que é o alinhamento que deve ter, irmão. O quê? Pensamento e ação devem estar alinhados. Pensamento e ação. Quando eles ofertam na vida de Paulo, eles mostram com ação a preocupação com o seu pastor, a preocupação com aquele que lutou tanto para que o mistério do evangelho viesse a ser conhecido por eles. E isso traz, irmão, isso traz alinhamento, sabe? Alinhamento de propósito. Isso é bonito de se ver, isso é algo que traz de fato uma alegria muito grande para quem está trabalhando em prol da obra, seja um pai, seja uma mãe, seja um pastor, seja até mesmo o próprio Deus, irmão. Porque o Paulo aqui, ele é o representante de Jesus Cristo, vamos falar. Não, eu tenho meio que uma dificuldade com o representante de Jesus. Embora a igreja represente, sim, a igreja, a noiva de Deus, seja os representantes do mestre, os discípulos falam em nome do mestre, mas todos nós somos muito falhos, irmãos, e vocês entendem que é um peso muito grande, mas ele de fato é se colocado aqui como profeta, como um homem de Deus. E em Tiago 1, versículo 23 e 24, mostra quando alinha o pensamento, ou seja, eles preocupavam, mas também não demonstravam, mas ali a partir do momento que eles entregam a oferta, se colocam em ação. E eu não estou falando só de oferta financeira, não, irmão. Eu estou falando, por exemplo, de um muito obrigado, de um pedido de desculpas, um pedido de perdão, sabe? Você dizer eu te amo para o seu pai, você dizer eu te amo para o seu marido, você dizer eu te amo para sua esposa. Tem muitas pessoas que vivem assim, irmão, sem expressar aquilo que está dentro do coração. É disso que eu estou falando. Tiago 1,23 diz: pois se uma pessoa apenas ouvir e não colocar em prática, é semelhante a um homem que olha o seu próprio rosto no espelho e depois de olhar para si mesmo, logo que se afasta, não se lembra como é a sua aparência. O que tatua em nosso coração o amor, irmão, o cuidado, é justamente a ação. É aquilo que fica marcado, é aquilo que produz memória, é aquilo que cria memória. Então crie memórias, irmão. Sente-se à mesa, sabe? Sorria com a sua família, sorria com quem você ama, saia de vez em quando, mesmo que você não veja possibilidade agora. Eu não sei qual é a promessa que você carrega, mas existem pessoas perto de você que te amam. Olha no olho dessa pessoa hoje, irmão. Pega o WhatsApp, manda, fala eu te amo. Não é eu te amo em Cristo Jesus, porque se a pessoa for uma 99, sabe? Esse eu te amo em Cristo Jesus me dá uma impressão de que quando a pessoa, por exemplo, se desvia, a pessoa não ama mais. Eu te amo em Cristo. Quer dizer que se ela se desligar da videira, nós não amamos ela mais? Não, eu te amo. Fala eu te amo verdadeiro. Nós vamos criando jargões, sabe? Para mostrar uma aparência, não seja original, espontâneo e real. Olha no olho hoje, dá um sorrisinho, sabe? Alinha o pensamento com a atitude. No versículo 11 ele fala: não digo isso por estar necessitado, pois aprendi a ficar satisfeito com o que tenho. E isso mostra um princípio gerado dentro do evangelho, irmão. Não deixe jamais a necessidade se tornar o alvo. Não deixe mesmo, sabe? A tua busca, eu não sei se você busca por uma restauração de casamento, um filho voltar para casa, isso não pode se tornar o nosso Deus, a nossa necessidade, até porque Deus não se move por necessidade, ele se move por fé. E jamais Deus nos dará algo que vai nos tornar escravo. Jamais Deus vai te colocar num ministério, irmão, onde você seja obrigado a fazer e cumprir algumas coisas. Não, é sempre pelo livre-arbítrio, é sempre pelo contentamento, é sempre pelo prazer e pelo amor. Logicamente, em alguns momentos o Senhor usa do temor, irmão, e eu tenho pregado isso constantemente, mas a necessidade que nós temos jamais pode se tornar o nosso alvo. Olha, Paulo fala: não digo isso por estar necessitado, pois aprendi a ficar satisfeito. Satisfeito é contentamento, aprendi a estar contente em tudo que eu tenho. Então, irmão, nós precisamos nos afastar de pessoas e lugares que exigem de nós, sabe, que nós tenhamos um compromisso por medo. Tem muita gente que, por medo de perder a pessoa, se submete a coisas, sabe, terríveis mesmo. Se eu
Se eu não fizer sexo com ele, Alisson, meu namorado me abandona. Irmão, irmã, misericórdia. Se eu não servir o meu filho, se eu não levar uma comidinha para ele de vez em quando não vem aqui visitar a casa da mãe. Não, isso é dependência emocional, carência afetiva. Isso tem que ser tratado. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 17, 18, onde o Espírito está, há liberdade. E o nosso prazer deve ser na lei do Senhor. Salmo 1 diz: como é feliz o homem que não vai atrás da opinião de pessoas más, que não segue o exemplo dos pecadores e nem participa das rodinhas que zombam de Deus. Pelo contrário, ele faz da lei do Senhor o seu prazer, a sua fonte de alegria. De dia e de noite medita nela. E nessa lei fica imaginando como pode obedecer ao Senhor mais de perto. Quer obedecer ao Senhor, meu irmão? Se desprega de tudo que te torna escravo, sabe? Se uma pessoa, ou algum lugar, ou alguma coisa, algum objeto, dinheiro, fala mais alto ao teu coração, isso provavelmente, irmão, é o nosso ídolo. Temos que pensar bastante disso. A necessidade não pode se tornar o alvo ainda é Jesus. Então afaste-se de lugares que disparam gatilhos emocionais. Afaste-se de pessoas que não te inspiram a ser melhor, que te provocam, sabe? Que despertam dentro de você a pior coisa que você pode ser, se tornando ali dependente, escravo. Não, sabe? Dominadores. Isso não tem a ver com Deus. Não, Deus não está nisso, irmão. Olha, Deus não é um Deus de confusão. Deus não é um Deus de opressão. Deus não é um Deus que age até conosco, irmão. Logicamente, o nosso livre-arbítrio, irmão, se nós não usarmos ele para obedecer a Deus, nós vamos caminhar num caminho de destruição e ruína. Não estou falando disso. Porque Deus é bom. E é por isso que ele insiste tanto em nós. Mas até mesmo o Senhor Jesus, ele olhava para os discípulos e falava: vem e segue-me. Ele expunha, mas ele nunca impunha nada. Eu quero repetir isso. Ele expunha: vem e segue-me. Mas ele não impunha: você tem que me seguir. Não. Irmão, olha, afaste-se de pessoa que você precisa fazer alguma coisa para a pessoa estar perto. Tem que ter liberdade, tanto de ir como deixar ir. A pessoa tem que ficar à vontade, sabe? Não deixa a necessidade se tornar alvo. No versículo 12 ele fala: sei viver as necessidades e também a fartura. Aprendi o segredo de viver em qualquer situação, de estômago cheio e vazio, com pouco ou com muito, honrado ou humilhado. Irmão, olha, uma das coisas que nós vamos aprender como servos do Senhor é justamente isso, irmão. Viver em toda e qualquer situação, com dificuldade. Olha, esse aqui é Paulo, um apóstolo chamado, o maior teólogo do Novo Testamento, escreveu as cartas aqui, um dos apóstolos mais honrados, mais usados por Deus. Pessoa que, sabe, deixou um legado para gerações e gerações. Um homem que enfrentou muita dificuldade, açoite, prisão, perseguição por ser cristão. E está escrevendo isso para nós, que aprendeu a ficar contente em toda qualquer situação. Então, meu irmão, viva além da diversidade. Nós precisamos aprender. É ali, depois daquele momento, que Deus cumpre a promessa. Enquanto isso, Ele nos sustenta e nós vamos chegar lá. Olha, nós vemos os discípulos passando por esse treinamento enquanto o mestre estava aqui. Não vou ficar só preso em Paulo. Vamos falar um pouquinho de Jesus? É pregando Jesus que eu sigo. Eu quero repetir isso, irmão. É pregando Jesus que nós seguimos. É pregando Jesus no comportamento e pregando Jesus na palavra também. Olha o que aconteceu em Mateus capítulo 14. Sobreveio uma necessidade, uma tempestade, aonde o Jesus disse para eles: atravessem para o outro lado. E eles pegaram a embarcação. A história conta que Jesus ficou no monte a fim de orar sozinho. E os discípulos foram sozinhos. E a tempestade começou a acometer tão forte que eles remavam e não saía do lugar. Quantas vezes nós vivemos assim? Quantas vezes olhamos os ciclos repetitivos? Quantas vezes nos esforçamos e parece que nada acontece? Parece que não rompemos. Parece que não sai do lugar. Quantas vezes nós tentamos ir além e as nossas forças se acabam?
Quantas vezes, irmão? Quantas vezes isso acontece em nossa vida? Mas ao alta madrugada, quando eles estavam prestes a desistir, o Senhor apareceu. E os discípulos pareciam que tinham visto um fantasma. É um fantasma. E o Senhor falou para eles, sou eu. Mas no versículo 28, Pedro pede ao Senhor Jesus, Senhor, se és tu mesmo, porque eles achavam que era um fantasma, manda-me ir com o Senhor andar sobre as águas. Jesus estava já sobre as águas. E o que aconteceu? No versículo 29 fala, venha, disse o Senhor. Assim Pedro saiu do barco e caminhou por cima da água na direção de Jesus. Sabe por quê, meu irmão? Quem caminha sobre a palavra, caminha firme, independente do terreno que esteja abaixo, porque o terreno pouco importa. O que importa é que você está andando direcionado por uma palavra daquele que controla a tempestade, daquele que controla todas as coisas. Quando andamos sobre a palavra, a firmeza, independente daquilo que aconteça, mas no versículo 30 fala, quando ele olhou em volta e sentiu a força do vento, ficou cheio de pavor e começou a aprofundar e gritou, Senhor, salva-me. Quantas vezes deixamos a inconstância tomar conta do nosso coração, porque o mar açoita, porque o vento bate forte, porque a situação não melhora, pelo contrário, parece que piora, mas temos uma palavra. Venha, e então não deixa, meu irmão, a adversidade tomar conta do teu coração e invadir. Viva além da adversidade, firmeza no caminho, firmeza na caminhada. A palavra tem esse poder, mesmo que o terreno seja escorregadio, mesmo que o terreno seja uma areia movediça, mesmo que o terreno seja e o cenário seja totalmente ao contrário daquilo que o Senhor falou, venha. Olha, e Paulo fala, posso todas as coisas por meio de Cristo Jesus, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece, posso todas as coisas naquele que me fortalece, posso todas as coisas por meio de Jesus Cristo que me dá forças, é o que ele fala. Cristo é a nossa fonte, irmão, de inspiração e força, sempre foi, sempre será. Eu já vi muitas pessoas vivenciando idolatria a cantores famosos, e todas essas pessoas morreram, alguns até de overdose, e alguns até cantavam, os meus heróis morreram de overdose. E nós vemos a consequência de se ouvir, de se presenciar e idolatrar. Vamos falar a verdade, um país totalmente desestruturado é o que nós temos vivido. E precisamos falar disso. Totalmente desestruturado, irmão. Sem prosperidade, tendo o solo mais fértil, praticamente hoje no mundo, abaixo apenas de Israel. E por que isso? É porque nós acreditamos em pessoas que desistem, em pessoas que fraquejam, mas Cristo não. Cristo é a nossa força, Cristo é a nossa fonte de inspiração e a nossa fonte de força, irmão. Olha, Isaías 26, versículo 4 fala, confie no Senhor, porque somente o Senhor é a rocha eterna, uma rocha firme, inabalável. O Senhor nunca mudará. E se Ele te fez uma promessa, Ele te leva até o final, meu irmão, porque Ele não mudou de opinião no meio do caminho, porque nós mudamos, porque Ele continua fiel. Aleluia! Ele é o Senhor, Ele é o Rei, Ele é Deus. Então entenda, meu irmão, que é Cristo. Nós podemos em Cristo todas as coisas. Neemias 8:10 fala que a alegria do Senhor é a nossa força. Você percebe que Paulo passou por muitas dificuldades, e eu não creio que ele colocou honra e humilhação, fome e necessidade. Não creio que ele colocou aleatoriamente nesse texto, irmãos. Eu creio que ele passou até mesmo com essa própria igreja, que apesar dessa igreja ser uma fonte de alegria para ele, denotada nessa carta, nós podemos perceber. Mas eu creio que ele teve momentos sim de privação, momentos de provação, momentos de escassez e necessidade, mesmo ali tentando levar a palavra para aquela igreja. E eu creio que ele vivenciou. Neemias 8:10, a alegria do Senhor é minha força, a alegria do Senhor me fortalecerá.
porque ele sabia que a alegria do Senhor estava em ver um povo que não o conhecia, o conhecer e depender dele. E assim deve ser o nosso coração. E partindo por final, fala assim, ó, mesmo assim, vocês fizeram muito bem em me ajudar na dificuldade pela qual estou passando. Não tem problema, irmão. Não tem problema, é o apóstolo Paulo que está falando. Na dificuldade que estou passando, não tem problema. Admitir, sabe, as fraquezas, admitir que tem dificuldade. Não precisamos ser forte o tempo inteiro. Não tem a necessidade. Humildade não é fraqueza. Eu quero repetir, humildade não é fraqueza. Eu estou pregando aqui para pessoas que têm tentado ostentar alegria enquanto a vontade é chorar, que tem vontade de se aproximar de alguém enquanto o coração está orgulhoso, não consegue saber o que fazer, que tem vontade de ajudar pessoas, mas não sabe como começar. Humildade e coragem sempre, irmão. Humildade e coragem sempre, minha irmã. O Senhor, Ele recompensa, o Senhor, Ele não resiste a um coração contrito. A humildade, ela não é fraqueza e nós podemos admitir dificuldade. Fizeram muito bem em me ajudar. Ele estava precisando e recebeu, olha, que humildade. Podia pedir para Deus, mas não. Deixou Deus usar os irmãozinhos. Eu amo isso e quero terminar com... Nós estamos aqui para servir uns aos outros, irmão. Nós viemos esse mundo para... Sabe, toda a criação de Deus serve aos outros. O fruto nunca cai longe da árvore, mas a árvore nunca se alimenta do fruto. Somos nós. A água que corre no rio sempre vai desaguar em outro rio. Vai encher em outro, até parar no oceano. Nós nascemos para servir uns aos outros. É aqui o segredo da felicidade. Paulo sabia. Por isso, 1 de Pedro 5, versículos 6 e 7 fala: humilhe-se debaixo da potente mão de Deus, e na ocasião, no tempo oportuno, Ele vos exaltará. Deixe com Ele todas as suas preocupações, pois Ele sempre tem cuidado de vocês. E eu creio que Ele tem cuidado de mim e de você, porque Ele é um Deus que cuida, irmão. Então, vejamos qual é aquilo que tem nos travado, para que venhamos nos arrepender e preocupar com quem se preocupa com a gente. Não deixar a necessidade do nosso coração se mover, para que Cristo possa nos fortalecer até nos momentos mais difíceis que vivenciamos, sempre andando com muita humildade e coragem. Saberemos que no final do nosso compromisso, no final daquilo que o Senhor colocou em nosso coração, o nosso sacrifício terá uma recompensa entregue pela mão do Cordeiro. Que os irmãos possam ficar com essa breve mensagem. A paz do Senhor esteja com todos. Até uma próxima. Tchau, tchau.